Nós vamos ver agora como nós podemos utilizar o CPDV-Win em modo treinamento. Então, esse recurso permite fazer isso, utilizar o PDV-Win em modo treinamento. Alguns detalhes que você tem que entender é o seguinte, por exemplo, a base de dados locais, porque o PDV-Win ele trabalha, no caso, online e offline. Para modo treinamento, ele vai trabalhar sempre online, né? Modo treinamento sempre online. E os dados são reiniciados a cada acesso. Cada acesso que você faz, ele não fica gravando dado localmente. Até porque você pode estar utilizando a senha técnica para fazer acesso a algum cliente e assim por diante, né? Então, você tem que entender que você sempre vai utilizar ali o modo treinamento, os dados são reiniciados a cada acesso. No caso, por exemplo, de emissão de documento, aí você tem duas situações. Empresa de treinamento, os dados são mantidos para a geração dos relatórios, né? Fica gravado ali. Agora, se for empresa em implantação, esses dados, quando você desabilita a empresa, ele é excluído, né? Então, esse é um detalhe. Configuração você tem que fazer. Liberar o acesso do usuário para poder utilizar o PDV-Win. E quando você desabilitar o modo treinamento, você tem que agora reiniciar os terminais, né? Você tem que ir lá dar uma olhada na configuração dos terminais. Por que você tem que fazer isso? Para você poder ajustar o número de série, a numeração. Você vai fazer a configuração final do terminal quando você conclui o modo treinamento. Tem que ter mais cuidado lá, reinicie os terminais ali quando você conclui o modo treinamento, conclui uma implantação e assim por diante. Vamos ver na prática como é que funciona? Olha, tem alguns detalhes que você tem que levar em consideração quando você utiliza em modo treinamento o PDV-Win. Eu vou passar alguns detalhes para você aqui. Por exemplo, pode ser que você tenha mais de uma empresa liberada. Então, vai perguntar que empresa você quer acessar em modo treinamento. Mais de uma empresa em modo treinamento liberado. Por exemplo, pode ser que você tenha acesso ao usuário da empresa que o canal tem lá para treinamento. E também você pode ter empresa individual sua para treinamento. Então, você tem essas duas situações aí que pode acontecer. Tá? E aí você vai perceber que vai ter um delay maior em relação a trazer os dados. Por quê? Porque ele está baixando toda a base de dados. Então, a empresa de treinamento não pode ter uma base de dados enorme, porque você vai ter dificuldade ali em executar, né? E aí o resto você vai utilizar da forma bem natural, né? que você tem em relação à empresa de treinamento. Um outro detalhe que você tem que lembrar é o seguinte. Se você, por exemplo, alterar o preço de um determinado produto, né, aí você tem que utilizar um outro recurso, que é um recurso de reiniciar os dados aqui. Vou mostrar quando eu finalizar essa nota aqui, vou mostrar esse recurso para você. Tá? Aí você concluiu aqui, fez o recebimento normal, uma venda normal. Tá? Essa venda está aqui, você vê que fez a emissão do documento. Esse documento ele vai seguir uma sequência. Compartilhar a numeração, compartilhar o número de série. Tá? E aí, se você, por exemplo, fizer alteração de preço, alguma coisa nesse sentido, você tem que vir aqui em F1 Ações e mandar. E você pode escolher o que você quer fazer. Ou você pode atualizar a base de dados local, ou você pode reiniciar a base de dados local. Aqui, atualizar, reiniciar. O efeito vai ser o mesmo, né, em relação à empresa de treinamento. Quando é uma empresa normal, não. A reiniciar a base vai demorar muito mais. Né? Atualizar a base, você só busca as últimas atualizações que tiver na base. Mas nesse caso aqui você pode fazer as duas coisas aí, ok? Tá? E aí uma outra coisa que você vai perceber é que a informação que você fez aqui, ela sempre é salva no modo treinamento. Aqui, eu acabei de fazer a venda 63 e subiu, a venda subiu. Né? Em modo treinamento ela sobe. Né? Então, assim, que é diferente no caso quando você usa senha técnica, que não sobe, mas no modo treinamento ele vai subir. Né? E aí, tanto para a empresa que você estiver utilizando para teste, vai ficar aqui a perpetuar, né, em relação ao relatório, e a empresa que você estiver fazendo, no caso, para implantação ou migração, quando você conclui desabilita o processo de treinamento, os dados que foram gerados eles são automaticamente excluídos. Né? Então, esse é o detalhe que a gente tem aí em relação a você utilizar o CIMAC o CIMAC-Win para a questão do PDV-Win, no caso, para o treinamento. Né? Aí você vai fazer o quê? Vai emitir documento, entrar aí, dar uma olhada, né? Ver velocidade, uma série de coisas, analisar esse recurso.